Olá, tudo bem? Boa tarde, suando, calor, o ventilador ligado, mas está difícil, hein? E eu quero falar com você hoje uma mensagem muito importante, um entendimento muito precioso para aqueles que ainda acham que o evangelho deve ser pregado. Mas conforme eu vou ler aqui, a pregação do evangelho tinha um foco. Tinha um povo para ser alcançado. A meta era os judeus, que eu vou te mostrar aqui. Os gentios, claro, os gentios Paulo pregou a sã doutrina. Paulo pregou a liberdade para os gentios. Paulo não pregou a escravidão do legalismo de Moisés. Então vamos ler. Você está com a Bíblia aí? Abra aí. Bíblia, seu aplicativo no computador, seja onde for, abre sua Bíblia. Em Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos 10, 14, eu estou utilizando o texto da NVI para esta mensagem. Estou utilizando, nem arrumei o cabelo, não arrumei nada. Estou aqui, eu lendo, eu já na hora, assim eu já vai agora. Então assim está escrito no versículo 14. Assim disse o pregador aos gentios, da graça de Deus, da sã doutrina. Como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Tá vendo? Pega-se essa passagem e traz para hoje, dia 2 de fevereiro de 2023, um calor aqui em São Paulo de uns 40, 45 por aí, tá complicado. E pega essa palavra e lê para uma congregação, um local lá cheio de pessoas, e dizem, tá vendo, tá escrito, não há quem pregue. Aí Jesus de Nazaré falou lá, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é muito, mas os trabalhadores são poucos. Pega-se aquela passagem, pega essa daqui, joga dentro de um liquidificador, bate, bota um pouquinho de leite condensado, bota um pouquinho até da farinha de fazer o cuscuz do reverendo, viu? Coloca dentro, faz aquela paçoca e taca na mente dos fiéis. Porque os fiéis, alguns ali querem bênção, outros querem prodígios e maravilhas e outros querem Deus, querem conhecer do Pai. Eles querem saber quem é o verdadeiro Pai, quem é o Pai deles. Porque uns falam que é Jeová, outros falam que é Jeová Jirê, outros falam que é Jesus, outros falam que é Abraão, outros falam que é Moisés, outros falam que é, não sei, é tanta gente. Tem uns que falam papai, chama o reverendo cuscuz de pai da fé. Tem outros que chamam a missionária Maria Mole com queijo ralado de minha mãe, na fé. Vai entender. Vai fazer o quê? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Tá vendo, obreiros? Tá vendo, colaboradores, evangelistas? Tá vendo como é lindo? Olha aqui, ó. São belos os pés daqueles que evangelizam, que ganham almas para Jesus. Tá escrito, ó, aqui, ó. Ó. Está escrito. A pessoa fala. Aí você abraça, eu abracei isso quando eu participei lá em ano 92, 93 do grupo de evangelização. A gente lê isso daqui, a gente ficava todo eufórico. Meu Deus, meus pés são belos para papai, porque eu estou evangelizando, eu estou ganhando almas para ele. Está escrito, não está escrito na sua Bíblia? Tá, então. E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, obreiros, evangelistas, não adianta vocês ficarem aqui. Vocês têm que ir para a seara, vocês têm que ir pro campo. Tem uma religião que vai para campo, é uma bolsinha, 8h30, domingo, feriado, eles estão batendo palma na casa das pessoas, em ponto de levar um sucar. Eles fazem isso, a testemunha de alguma coisa lá. Aí, tá vendo? E eles saem por aí fazendo isso aqui. Mas vamos ao entendimento. Entendimento aqui está claro como a neve. Por que Paulo estava falando isso? Aos irmãos em Roma, que se reuniu como igreja. Como são belos os pés dos que anunciam o evangelho, as boas novas.
16. No entanto, nem todos os israelitas... Agora pronto, você já pegou. Você já pegou o fio da meada, só essa palavrinha que eu falei aqui. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, abre aspas, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Fecha aspas. Versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, não de Moisés. Não dízimo, oferta, batismo nem água. Não buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, apresentar criança. Porque Cristo não estava lá. Lá estava Jesus de Nazaré antes da cruz. Cristo é o ressuscitado. É a graça de Deus, é a sã doutrina. Era isso que era para ser anunciado. 18. Agora sim, ó, tá vendo? Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Eles quem? Vamos ver se você pegou, fio da meada. No versículo 18. Mas eu pergunto, eles a ouviram? Quem são eles? Quem são esses que precisavam ouvir essa palavra? Vamos voltar no 17? No 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Então, aqui no versículo 18, mas eu pergunto, 2 pontos, eles a ouviram? Então, quem eram eles aqui? Ah, tá, os israelitas. Mas os gentios, então, se eu estivesse lá e você do outro lado estivesse lá, esse versículo, então, essa fala não era nem para você nem para mim. Captaram? Captaram? Esse entendimento minuciosinho? Claro que sim! 2 pontos. Abre aspas. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até o confim do mundo. Fecha aspas. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Então, Paulo aqui estava falando que a palavra do Evangelho havia sido disseminada em todo Israel, para todas as pessoas. Não precisava mais anunciar para ninguém. Porque estava próximo o juízo. E eles precisavam ouvir a graça de Deus para serem salvos no grande dia da tribulação. Eles, quem mesmo aqui, que está aqui nesse contexto? Os israelitas, o povo de Israel. 19, mas tem um versículo 19. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? E aí? Que você é uma pessoa inteligente, daqui eu tô vendo, ó. Daqui eu tô com aquela visão biônica, eu tô vendo aí nos seus olhos que você é uma pessoa extremamente inteligente. Claro que você é. Se você está dando ouvido à graça de Deus, à sã doutrina, é porque a sua mente é de Cristo. É porque a sua inteligência está acima, além de um religioso. Aí você fala, não, mas o meu marido ele é teólogo. E eu não sou nada, eu não tenho nem o Mobral. Nem o Mobral eu fiz. Mas o meu marido não aceita isso. Então, a inteligência está no teólogo do seu marido ou a inteligência está na humildade de você? Alegre seu coração, minha irmã. Alegre seu coração, meu irmão. A inteligência espiritual está em você, está em mim. Por isso que nós entendemos isso. Coisa linda, maravilhosa de entender isso aqui, mais branco do que a neve, transparente. Que segredo tem isso aqui? Vou ler de novo, 19. Novamente eu pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, abre aspas, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Quem não era o povo daqui? Eram os estrangeiros, eram os gentios. Olha que passagem linda essa aqui. Dentro das aspas de Moisés, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento, fecha aspas. Deus falou pela boca de Moisés. Quem era este povo que não tinha entendimento antes de Jesus vir? Que eram considerados como cães, como forasteiros, como estrangeiros. Quem eram esse povo? Os gentios. Os filhos legítimos da promessa que Deus fez a Abraão.
Só que esse conhecimento aqui era um mistério que veio ser revelado somente quando o Cristo ressuscitado falou pela boca de Paulo. Até a cruz esse mistério esteve oculto. Aí você fala, não, mas teve o livro de Atos. O livro de Atos não tem nenhuma revelação. O livro de Atos é um livro dos Atos dos Apóstolos. A revelação, os mistérios começaram a ser revelados a partir de Romanos capítulo 1, versículo 1. Hã? Que coisa maravilhosa isso. Dá um glória aí. Vamos falar igual um religioso? Dá um aleluia, dá um glória, glória a Deus. Fala assim, eu recebo. É assim que religioso faz. De vez em quando a gente tem que também fazer isso. Não tem pessoas que falam, nossa, esse cara é tão ateu que ele nem graça e paz ele fala mais. Por que você não fala mais graça e paz, irmão? Porque é coisa de religioso. A paz quem falava era Jesus de Nazaré, a graça quem falava era Paulo, juntou graça e paz os dois, só que nós estamos no Evangelho Eterno. Então a minha fala eu prefiro fazer com gestos, com atitudes, mostrando para você o que papai tem dado para mim, que isso aqui eu podia estar quietinho aqui, eu, minha família reunida, abrir aqui um pontinho de pregação, vamos dizer assim, e anunciar para os vizinhos. Mas não, uma palavra dessa não pode ficar dentro de um baú. Uma palavra, um entendimento desse não pode ficar dentro de um quarto desse aqui, ó. Quanto tem isso aqui, meu Deus do céu? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. É um quarto 3x4 aproximadamente, que é o meu estúdio aqui. 4x3 é o meu estúdio, tudo fechado, isolado, porta, um ventiladorzinho aqui desse lado, de vez em quando eu começo a tossir, para falar para você. Porque isso importa mais a você do que meus vizinhos. Porque meus vizinhos me conhecem, eles não assistem, não dão valor nada. E você lá longe. Você em Portugal, Estados Unidos, Califórnia, Moçambique, no Ceará, no Rio de Janeiro, no Brasil, na Califórnia, que mais? Alguns lugares por aí. Lá em Morada Nova tem gente que assiste isso aqui. Quixadá, Quixaramobim. Eu sou esse caminhoneiro, eu rodei por aquelas bandas ali. Eu só não conheço 2 estados no Brasil, que é Amapá e Roraima. O resto, só para Manaus eu fiz 10 viagens em cima da balsa. Os manauaras sabem, terra maravilhosa, só que um calor, esse calor de 45 aqui, lá é mais ou menos 70 graus. Tô brincando também, né? Não é também tudo isso, né? Eu vou ler de novo esse 19. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Então, para quem que era a pregação mesmo? Só para avivar o entendimento? Você que é um religioso, você que acha que você tem que ganhar almas para Jesus, essa pregação era para quem mesmo? Ah, tá, para o povo de Israel. Por que era para o povo de Israel? Porque o juízo estava próximo. O juiz já estava às portas. O juiz do ano 70 julgou os israelitas e julgou os gentios dentro de Jerusalém. Os judeus foram julgados pela lei, que receberam escrita, e os gentios foram julgados pela lei espiritual que estava na consciência dele, que às vezes o acusava e às vezes o absolvia. Romanos 2, do 1 ao 16. É só você ler Romanos bem lá no finalzinho, lá 14, 15, 16, você vai ver. Romanos 2, 14, 15, 16, você vai ver que coisa interessante. Que eu achava, sabia? Eu achava que os gentios não ia ser julgado, não. Olha só. Mas a gente vai lendo, papai vai dando entendimento. Novamente eu pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento, ou seja, os gentios foi o povo usado para provocar ira, ciúmes nos judeus. 20. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas, a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Meu irmão e minha irmã, pega esse livro de Romanos, capítulo 10, do versículo 14. Do 1 já começa. Lá do versículo 9, finalzinho, já começa. Mas eu tirei essa parte aqui que é para ser pontual. Pega isso daqui, joga um tempero e fica meditando até você gravar versículo por versículo. Que você vai se sentir como você é tremendamente premiado, agraciado pelo Pai. Que lá atrás foi escolhido um povo eleito, povo seu, que faziam parte das 12 tribos, só que esse povo desdenhou, esse povo não quis, desmereceu, e ele, através dos gentios, provocou ciúme, a ira neles. Deus disse que ele foi achado por um povo que não procurava.
porque no passado eles eram forasteiros. Eles ali faziam suas idolatrias, suas macumbarias, faz o mesmo que faz hoje, tá? Os gentios daquela época, os de hoje, dentro dessa chamada Saravá, igreja evangélica, católica, igreja não, templo religioso, porque igreja é espiritual, é o nosso espírito. Esses templos religiosos, esse templo de feitiçaria, esse templo de envelope, o templo de imagem, é tudo pareado. Aquele templo também do Buda, aquele templo da mesa branca, tudo religião, é tudo porcaria. Tudo porcaria, não vale nada. Não vale nada. E aqui, ó, que maravilha. Nós fomos esse povo, nós somos esse povo. Nós somos agraciados. Você, às vezes, às vezes nós estamos passando por uma dificuldade, a gente fala, meu Deus, mas será que Deus não olha por mim? Será que Deus... Não é. É que nós estamos pisando fora da linha. Fora da linha. Aí o religioso, ele acha que para a pessoa estar dentro da linha, a pessoa tem que estar dando dízimo, comendo pão, bebendo suco, apresentando criança, buscando Deus em um templo, buscando... Não, pelo contrário. É aí que você está totalmente fora da linha, não está? Não, é você estar trabalhando, estudando, vivendo sua vida, plantando o seu tomate, seu arroz, seu trigo, seu soja, vendendo latinha, trabalhando no feirão da madrugada, o que você quiser. Mas é você livre, você crendo, você vivendo por fé, você sendo um verdadeiro filho da promessa que Deus fez a Abraão, que são o povo da fé. Nós somos esse povo, então alegre-se, meu irmão, alegre-se. Põe a mão na consciência e se pergunte, por que eu estou nessa pocilga? Por que eu estou levando essa vida? Porque você, agora que está começando a conhecer Cristo, agora que o Espírito está te lavando, te limpando, agora que Ele está te revelando aí na sua mente que Ele mora, que Ele faz morada em você. E você com 30, 50, 60 anos de sinagoga, você nunca enxergou isso. Você nunca soube disso, eu nunca soube disso. Com 55 anos eu vim saber, agora tem o quê? Uns 4 anos atrás. E faz uma diferença. E faz uma diferença, meu irmão. Eu não vou contar aqui, não vou contar. Porque um dia, quem sabe. Se eu for contar testemunho meu, nós vamos ter que marcar uma vigília da religião 10 horas da noite para ver se 10 horas da manhã no dia acaba. Risco de faca na mão, 7 facadas nessa perna esquerda, 3 cirurgias na coluna, tive caminhão seminovo roubado, tive 2 Fusca roubados, tive Opala roubado, no tempo do Opala. Moto roubada, não lembro. Eu sei que eu tive tanto prejuízo, tanta coisa. Vivendo na carne, vivendo como um gentio vivia antigamente, vivendo como um religioso vive, blasfemando, profanando, pisando no sangue de Jesus, desmerecendo, desqualificando, achando que a minha oração deveria ser Pai Nosso que estás no céu. Qualquer coisinha eu falava em nome de Jesus, eu determino, em nome de Jesus faz isso, em nome de Jesus. Cegueira, vivendo como um religioso, sofrendo como um gentil, um pagão, sofria no passado. Hoje eu não clamo em nome de Jesus, hoje eu não faço oração, eu reverencio Ele 24 horas por dia, falando, lendo, louvando e agradando Ele dessa forma. Deus vive em mim. Sabe aquela palavra que Paulo falou? Não vivo mais eu, mas Deus vive em mim. Assim está eu, sabia? Como é maravilhoso estarmos na graça do Pai. Como é maravilhoso estarmos sabendo que Ele é quem nos conduz, que é Ele quem nos exorta, consola, que é Ele quem nos educa, que é Ele quem nos corrige, que é Ele que coloca essa paz, esse amor, essa misericórdia, essa compaixão, esse domínio próprio em nós. Não tem palavras para dizer, se um dia, você que ainda é um religioso, se um dia você chegar a sentir essa paz que eu sinto nesse exato momento, você vai xingar tanto essa religião sua, você vai maldizer tanto essa religião sua, você vai falar, meu Deus, como eu vivi tantos anos, quiçá um século, às vezes nasceu dentro de uma sinagoga dessa e tem 105 anos de idade. O dia que você vivenciar Deus em você, o dia que você confiar que essa palavra aqui
E Isaías diz, isso me aperta o coração. Desculpa. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi a mão a um povo desobediente e rebelde. Então essa maravilhosa presença dele em nós. Não tem nada no mundo mais importante do que isso. Não tem dinheiro que pague. Não tem status, não tem roupa, não tem casa. Não tem riqueza material que pague isso. É Deus em nós. É Deus vivinho, pleno em nosso entendimento, em nosso espírito, quebrando o nosso orgulho, a nossa soberba, quebrando o coração de pedra e colocando um coração de amor, um coração espiritual, um coração que o desejo é fazer simplesmente isso que eu faço. Tirar uma parte da minha vida, não sei até quando vai, para falar dele a você do outro lado. Porque eu quero que você tenha também esse sentimento, eu quero que você viva isso. Esquece todos os tempos, anos e décadas e séculos que você passou na religião, esquece isso. Esquece isso que não volta mais. Esquece todos os 10% que você tirou do seu salário e deu nessas choupanas. Esquece o carro que você deu nesses lugares. Esquece. Viva de agora em diante. Viva ele em você. Deixe ele estar em você pleno. Não duvide. Não discuta. Não se assuste. Só confie. Só viva por fé. E acreditando que o Evangelho era para ser pregado aos judeus. Aqui estava falando, exatamente nesse capítulo 10, o povo de Israel, os israelitas que deveriam ouvir a graça de Deus. Porque os gentios estavam ouvindo. Os gentios que se convertiam estavam ouvindo essa doutrina. Assim também o povo de Israel, como não deu valor 40 anos no deserto, também não estava dando valor na pregação de Jesus de Nazaré e Paulo, que Paulo pregou para os gentios, mas também para os israelitas que estivessem no caminho. Porque assim está lá em Atos 9. Jesus disse que o Saulo, porque me persegue? E ele falou que Saulo iria pregar para os gentios e para os reis, príncipes e para os judeus. Assim seja. Então eu vou deixar essa mensagem com você. Espero ter contribuído para o seu entendimento, para que você tire essa ilusão, esse negócio de pregar o evangelho, de ganhar almas para Jesus. Isso é tudo balela. Tudo já ocorreu, tudo já aconteceu. Tá bom? E quem deveria ouvir aqui era os israelitas. E lá Paulo falou. E ainda para fechar, eu vou ler ainda para você Colossenses capítulo 1, versículo 23. Olha aqui, o que Paulo disse. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui ainda, se você mudar no texto da Almeida, Nova Almeida atualizada, por isso que eu falo, você tem que ter conhecimento de outros versículos. Esse aqui está exatamente igual ao Códice Sinaítico, depois você confere. Colossenses 23, na Nova Almeida atualizada. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vê esse texto, por isso que você tem que ter vários textos, para você conferir, dá uma olhada no códice, depois você coloca aí, realmente, lá no códice eu vi que está diferente mesmo, está igual a essa Nova Almeida atualizada. E aqui Paulo diz que o evangelho foi pregado a toda criatura, foi pregado a todo mundo que precisava ouvir. Era só aguardar agora
ficar na linha reta, que o juiz já estava às portas. No ano 66, no início, deu-se início o dia do Senhor, e no ano 70, no mês de agosto do ano 70, se cumpriu o dia do Senhor, 3 anos e meio, onde Jesus julgou todos que estavam em Jerusalém. Os judeus, pela lei escrita, e os gentios, pela lei que Deus tinha colocado na consciência e no coração deles. Romanos 2, versículo 14, 15 e 16, tá bom? Então, contribua com esse canal, dando joinha, compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, falando da palavra de papai. Quem sabe, né, essa palavra alcance aí uma meia dúzia de pessoas e que essas pessoas venham sair do engano religioso, que o câncer da humanidade chama-se religião, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.